Olá, boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer a correção da atividade passada e espero que vocês tenham respondido, né? Tenham se esforçado um pouco, que já é um pequeno treino, né? Para a avaliação. Bom, então na primeira questão, fala exatamente o seguinte: marque um X na resposta que completa a frase corretamente. Aí nós temos aí letra A, B e C. Letra A, os, quero saber o que são, animais que têm crânio e coluna vertebral. São o que? São as plantas? São animais ou são vertebrados? Bom, a palavra é os vertebrados. Então, botem aí um X na palavra vertebrados. B, as, né, fazem fotossíntese. Quem é que faz fotossíntese? É invertebrados, animais ou plantas? São as plantas. E letra C, são duas respostas, né? Bom, então fica a palavra e podem ser vistos com microscópio. Quem pode ser? As plantas, animais? Vertebrados, invertebrados? Ou protozoários e bactérias? No caso, é protozoários e bactérias, certo? Bom, então agora vamos para a segunda questão. Então, aí na segunda, né, temos aí a pergunta: existe alguns fungos comestíveis como os... Bom, então, só a gente fazer uma pesquisazinha, né, e aí a gente descobrir quais são os nomes. São alguns, né, cogumelos, né, nós temos alguns cogumelos como os shiitake, shimeji e os champignons. Então, esses são alguns dos quais nós podemos comer, são comestíveis. E na terceira questão, nós temos, complete a frase, diz assim: algumas bactérias são usadas na fabricação de alimentos. Não é isso? Bom, só lembrando, quais são os alimentos que nós podemos utilizar as bactérias? Bom, elas são usadas, no caso, em alguns tipos de bebidas, né? Também na fermentação de vinhos, do iogurte, né? Então, tudo isso é usado, no caso, algumas bactérias. Bom, na quarta, complete. Escreva o nome de 4 animais vertebrados. Bom, essa aqui é muito fácil, né? Os animais vertebrados. Então, nós podemos colocar aí, né? Ó, a galinha, o gato, o cachorro, o camelo, né? E o nome de 4 animais invertebrados. Bom, nós temos aí a borboleta, a minhoca, o grilo, o pernilongo. Então, são invertebrados. Quinto, o que é decomposição? Bom, então, quinta questão, o que é decomposição, né? Então, temos aí, a decomposição é um processo realizado por fungos e bactérias que promove a degradação da matéria orgânica e liberação de nutrientes ao meio, ou seja, o alimento, né? Tudo aquilo que foi criado pela terra volta novamente, né? Para a terra. E a sexta, o que é compostagem? Bom, compostagem é um conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de matérias orgânicas por organismos heterótrofos aeróbicos com a finalidade de obter o menor tempo possível um material estável, rico em substâncias e únicas, ok? Bom, então é isso, né, nessa correção, e vamos só revisar aqui mais um pouquinho, né, em relação do que a gente viu. Vamos ver aqui o resumo do próprio livro, do que a gente estudou na unidade 3 e a unidade 4. Bom, então aí na unidade 3, nós falamos sobre, né, os micro-organismos, os seres vivos, né? Bom, então todos os seres vivos apresentam características em comuns, precisam de energia para sobreviver, geram descendentes e são formados por células. O microscópio é um instrumento
que permite ampliar a imagem milhares de vezes e possibilita o estudo de estruturas invisíveis a olho nu, como as bactérias, né? Os protozoários, vírus, são coisas que a gente não vê a olho nu, né? Só vê com o uso desse aparelho. Os seres vivos são classificados em grupos para que sejam mais bem estudados, né? Classificamos seres vivos em, por exemplo, as plantas, os protozoários, as bactérias, os fungos, os vertebrados, os invertebrados. Então, a gente classifica cada um para facilitar o entendimento, né, de cada um deles. Bactérias são seres microscópicos unicelulares. Unicelulares são aqueles que têm apenas uma célula. E as células bacterianas são simples. Algumas bactérias são importantes para o ambiente e para outros seres vivos. Outras podem causar doenças. Os protozoários também são seres unicelulares. Eles também têm apenas uma célula. Mas suas células são complexas, não são simples, né? São bem complexas. Muitos vivem em ambientes úmidos ou aquáticos. Os fungos desenvolvem-se em lugares úmidos. Certos fungos são usados como alimentos e alguns causam doenças, então temos que ter cuidado. As plantas obtêm energia por meio da fotossíntese. Por isso são necessárias luz solar, gás carbônico e água. Como produto além do alimento, há o gás oxigênio. Existe grande variedade de plantas no ambiente. Os animais precisam se alimentar de outros seres vivos a fim de obter energia para viver. E a diversidade de animais é muito grande e dividida em dois grandes grupos. Quais são eles? Os invertebrados e os vertebrados, tá certo? Bom, e na unidade 4, nós falamos sobre a importância dos micro-organismos, né? Bom, o que foi que nós falamos sobre neste capítulo? Os micro-organismos são importantes ao meio ambiente porque alguns deles decompõem a matéria orgânica, fazendo assim a reciclagem da matéria, transformando em uma outra coisa, tá? A reciclagem é quando a gente transforma em outra coisa. A compostagem é um processo controlado de reciclagem da matéria orgânica, tá vendo? Também aquilo que está podre e está estragado é uma forma de reciclar. O produto da compostagem é o composto, que pode ser utilizado para enriquecer o solo. Existem micro-organismos que podem causar doenças nas pessoas, mas também existem micro-organismos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos. Há micro-organismos que são importantes sob diversos aspectos, né? Utilizados na indústria de alimentos e bebidas, de combustíveis, de medicamentos também. Bom, então esses foram os dois conteúdos que nós estudamos. Eu quero desejar a todos uma boa prova, né? Que vocês realmente possam realizar essa prova, responder direitinho, enviar para nós professores, no caso, o gabarito, não precisa enviar a prova, somente o gabarito lá na plataforma ou deixar lá na escola, tá bom? Certo? Entendido então? E não pode esquecer jamais de colocar o nome de vocês, que tem aluno que faz a prova e depois esquece de se identificar, né? Que é o principal. Não esqueçam, coloque o nome completo, de preferência, tá bom? Então, tchau, tchau, uma boa prova e um bom final de semana.